Eu trouxe uma power, uma mulher, que hoje ela é chair do C12, que ela vai explicar tudo direitinho. E além de ser chair do C12, ela também tem diversas empresas, atua no ramo da advocacia também. Gente, ela é power. Seja bem-vinda, Luziane! Obrigada, Marília. Eu sou Luziane Ribeiro, como a Marília falou, advogada, mãe, né? Tenho 3 filhos. Eu até digo, meu Deus, é uma bênção do Senhor a gente ter 3 filhos. Sou empresária também. Amo empreender, né? Eu sei que hoje é um desafio muito grande para nós, mas eu sou apaixonada pelo empreendedorismo, né? E estou muito feliz de estar aqui com você, contribuindo aqui no podcast e contar um pouco do que tem sido a minha experiência e a minha trajetória de vida. É isso aí, Luziane. É para a gente dar o start no core desse programa. Eu quero que tu conte um pouco para a gente como tu vê a importância de fóruns empresariais para potencializar quem está aí do outro lado, que empreende, que quer vender e que quer prosperar. Sim. Hoje, eu, como chair do C12, estando no C12, apesar de já ter feito vários outros treinamentos, eu entendo que o treinamento e o conhecimento para o empresário ele tem que ser contínuo. A gente não pode parar. E a gente nunca vai saber tudo. Você nunca sabe tudo. A gente está sempre em processo de inovação, de aprender novas tecnologias, de aprimorar o nosso conhecimento, de investir na nossa equipe, de formar lideranças. E para que a gente possa fazer tudo isso, a gente também precisa aprender. Adquirir conhecimento. Você não passa conhecimento sem adquirir conhecimento. E como a gente está em processo de evolução constante, tanto no setor jurídico como no setor empresarial, com novas tecnologias, com novas formas de processamento, de treinamento, a gente também precisa evoluir. Então, para que a gente possa replicar isso nas nossas empresas, a gente primeiro precisa conhecer como é que as coisas funcionam. Então, o C12, você participar de um fórum mensal, faz toda a diferença. Porque uma coisa é você ir para um treinamento uma vez ou outra. Uma coisa é você ter constância nesse treinamento. É todo mês você estar sendo acompanhada, você ser mentorada, você ser aconselhada e, principalmente, você ouvir outros empresários que estão ali junto com você, enfrentando o desafio, enfrentando as pelejas do dia a dia, conhecendo como o mercado funciona e caminhando junto com eles. A gente aprende, nós como empresário, não podemos caminhar sozinho. A gente precisa caminhar como búfalo. Nós precisamos caminhar com um grupo de empresários, ajudando uns aos outros, incentivando uns aos outros, porque a gente aprende uns com os outros, todos os dias. Tu falou do búfalo, e aí eu lembro muito que eu tenho uma certa aversão com o termo manada. E no C12 eu sei que é uma manada de búfalos que buscam atravessar todos os problemas juntos para colher resultados extraordinários. O que é diferente da manada de gado. Sim. Porque no gado, alguém está guiando, você não sabe nem para onde é que vai. No búfalos, não. A gente tem essa consciência. E como é bom andar com pessoas que têm consciência e às vezes até mais sabedoria com você para te poupar de cair em certos erros do dia a dia. Tem um dado que é muito interessante, depois vocês dão um Google aí para achar, que se você presta contas com um amigo do que você pretende fazer, você aumenta em 37% a chance de você realizar. Às vezes a gente pensa assim, ai meu Deus, eu não vou falar, porque se eu falar, não vai acontecer. E o dado dessa pesquisa que traz é que se você conta para uma pessoa, você aumenta em 37%. Agora, pasme. Se você presta contas mensalmente para esse um amigo, um mentor, um coach, você aumenta para mais de 90% a chance de fazer e acontecer. E aí nisso que para mim entra a magia do C12. Então, conta para quem está ouvindo para a gente o que é o C12 e na tua visão qual é a maior riqueza que ele traz para quem está empreendendo. Pronto, o C12, na verdade, é um treinamento e uma capacitação para um empresário, o CEO, que tem aquele poder de decisão dentro da sua empresa. E o que é mais importante para mim, e foi o que fez eu me tornar chair e me apaixonar pelo C12, é que a gente utiliza os princípios da Bíblia, a gente entende que o empresário, na verdade, Deus nos deu a nossa empresa e nós somos mordomo dela. Então, a gente
consegue conectar, olha como é incrível isso, a Bíblia aos currículos que são aplicados. Porque se a gente for analisar, Marília, tudo está na Bíblia. A Bíblia nos ensina como vender, a Bíblia nos ensina como prospectar o cliente, a Bíblia nos ensina cuidar do nosso financeiro. A Bíblia, na verdade, os princípios de Deus são tão ricos. Então, o C12, ele não menospreza isso, ele já entendeu isso. Então, entendendo isso, ele trouxe para o C12 essa conexão de entender. Por isso que são empresários cristãos, porque a nossa base é a palavra de Deus e a gente faz a conexão com um currículo que a gente precisa, existe o currículo do C12, com o que tem na Bíblia. Então, é uma conexão perfeita. Mas esse currículo, explica melhor assim. O que a gente fala currículo, acho que o empresário que está aí está achando que é currículo de... Não é esse currículo. Explica um pouco. O currículo, ele é o que no C12? O currículo é tudo que uma empresa precisa conhecer para fazer a sua empresa prosperar, dia após dia. Então, no currículo, a gente trabalha o comercial, a gente trabalha o RH, a gente trabalha o marketing, a gente trabalha toda a matriz de 5 pontos que a empresa precisa. A gente trabalha a liderança da empresa. Ministerial também. A parte ministerial, que para mim é uma das partes basilares da empresa, é você desenvolver o ministério dentro da sua empresa. É tão interessante, Marília, que a gente já viu alguns relatos de empresários que passaram a desenvolver o ministério dentro da sua empresa e a atmosfera do ambiente mudou. A atmosfera mudou, os funcionários, a saúde dos funcionários mudaram, a perspectiva, os funcionários passaram a se sentir pertencentes a essas empresas. Então, para mim, além da base curricular, que é fantástica, que vem dos Estados Unidos, né, eu sempre digo, os americanos, em termos de empreendedorismo, eles são fantásticos, pela doutrina, pela a forma visionária que eles têm. E a gente precisa se instrumentalizar do que há de melhor no mundo e fazer essa conexão. Então, o C12 traz um currículo de planejamento estratégico, de finanças, de comercial, de vendas. E o que é mais interessante, o nosso currículo, ele não é repetitivo, ele se renova. Então, por mais que às vezes o assunto, você tem uma experiência que tem o quê? 3 anos, 4 anos de C12? Por mais que o assunto, por exemplo, é vendas, nunca vai ser o mesmo assunto. Sempre vai ser abordado de uma forma, de uma outra perspectiva. Por quê? Porque o conhecimento, ele vai evoluindo. A gente vai evoluindo, a gente vai amadurecendo, a gente vai buscando novos níveis. O que eu percebo é que o currículo é como se fosse a grade curricular. Sim. Né? É aquilo que vai ser trabalhado dentro desse fórum, que é composto por 12 empresários, sim, até 12, né? Por isso que é C12. São 12 cristãos juntos nessa jornada de empreender e descobrir que não está sozinho. Não. Exatamente. A gente não precisa caminhar sozinho. A gente sabe que empreender é um processo muito solitário e doloroso. Agora, né? Tu falou uma coisa que foi muito rica para mim também. Toda essa metodologia vem dos Estados Unidos. O C12 está onde no mundo? Na verdade, o C12 ele está espalhado em vários lugares, né? Mas assim, começou nos Estados Unidos, né? Então, ele hoje está em mais de... Eu não lembrei qual a quantidade de países. 8 países, né? Corta essa parte. 8 países e 5 continentes. Pode voltar? Então, o C12 está em 8 países e 5 continentes, né? Então, assim, no Brasil, por exemplo, a nossa experiência aqui no Brasil, esse currículo vem de fora. Eu já participei de diversos treinamentos, mas, assim, igual o C12, para mim, não existe. Porque é profundo, ele trabalha todas as estratégias que uma empresa precisa para que ela possa evoluir, para que ela possa crescer, aprimorar. E é tão interessante que quando a gente vai começar a trabalhar alguma coisa que a título do Brasil, a gente já começou a trabalhar anos-luz no material do C12, né? Então, assim, a gente precisa fazer com que os empresários conheçam essa mecânica, conheçam esse treinamento, porque é fantástico. E o que é que tu percebe, assim, na vida e nos negócios de quem participa desse tipo de fórum? Olha, em termos de negócio, eu tiro por mim, tá? Porque antes de eu falar para o outro, eu sempre digo assim, eu jamais venderia, ofereceria algo que eu não utilizo. Isso não é, para mim não é coerente. Vou falar de mim.
quando eu comecei a ser chair do C12 e a participar do C12, apesar de eu ser cristã, apesar de eu estar na igreja, eu não desenvolvia com as minhas colaboradoras um café com fé, um ministério dentro da minha empresa. E olha que eu era cristã, mas sou cristã, né, evangélica, há mais de 12 anos, e eu não desenvolvia isso. Agora tem uma crença popular que se o empresário entra nessa seara, ele pode estar sujeito a represálias judiciais. Ajuda aí. Sim, pode. Porque assim, nós vivemos num estado laico. Né? Então, existe a liberdade religiosa. Então, assim, a gente como empresário, a gente pode ter, sim, esses momentos, porém, a gente jamais pode obrigar um colaborador a participar. Tem que ser um ato facultativo. Né? E eu acredito que isso é coerente, porque entende só, Marília, como é que você é obrigado a aderir a isso, porque eu creio nisso. Se torna algo muito automático. Então, as pessoas, por exemplo, se você faz um café com fé, ou tem um ministério dentro da sua empresa, você pode estabelecer como dono da empresa. Porém, os seus colaboradores, eles não têm a obrigatoriedade de participar. Então, você não pode dizer assim, você é obrigado a estar lá, você é obrigado a professar a minha fé. Não, você não pode dar essa obrigatoriedade. Então, tem que ser um ato facultativo. Ele pode participar, como ele pode dizer, olha, Marília, não é a mesma crença, eu não acredito e eu prefiro não participar. Então, você pode estabelecer, não é proibido estabelecer, a empresa é sua, você determina as regras, porém, você não pode obrigar né, o seu colaborador a participar e muito menos professar a sua fé, porque nós estamos num país que é laico e nós temos a liberdade religiosa. A gente pode seguir com os frutos. Pode seguir com os frutos que tu percebeu. Sim, voltando para os frutos. Tanto da tua experiência como do time. O que eu percebi? Que quando, de fato, a gente começa a cuidar de pessoas, né? Cuidar das pessoas dentro da sua empresa, desenvolver o ministério dentro da sua empresa, você passa a ter um resultado melhor. Eu achava que eu precisava focar em estratégia comercial, marketing, e eu esquecia de cuidar do principal que eu tenho nas minhas empresas. Hoje, o meu principal patrimônio dentro das minhas empresas não é meu lucro, não é o que ele vai me dar, são as pessoas. São as minhas colaboradoras, são os meus clientes, que hoje é muito difícil a gente conseguir cliente, não é, Marília? É difícil. Nós estamos vivendo num mundo muito concorrido. Então, as pessoas, para mim, é a base fundamental do meu negócio. E a gente tem dois tipos de clientes. Nós temos o cliente direto e temos o cliente indireto. O direto é aquele funcionário que está todo dia, ele é o seu cliente. Então, não tem como você conquistar um clientela lá fora se você nem conquistou primeiro quem trabalha com você. As pessoas precisam vestir a camisa do seu negócio. Muitas pessoas perguntam para mim por que minhas funcionárias passam tanto tempo comigo. Eu não tenho uma rotatividade, graças a Deus, eu não tenho muita rotatividade, porque eu aprendi isso muito cedo, que as pessoas são mais importantes do que as coisas. E eu procuro hoje investir nela. Só que quando eu entrei para o C12, eu já fazia isso. Só que era muito tímido, né? Não fazia com tanta frequência. Hoje eu estabeleci mensalmente um café com fé nas minhas empresas. Então eu saio com as minhas funcionárias, vou para um local legal. A gente faz o devocional que é do C12. Eu as ouço, que a gente só fala muitas vezes, a gente não ouve elas. Eu ouço as queixas delas, eu ouço as dores delas. Eu estou ali como aquela conselheira, eu estou ali colaborando com ela. Se uma adoece, não sei o que, eu estou ali junto com ela. E elas entenderam isso, tão tal que, graças a Deus, já não tinha tanta rotatividade, mas elas passaram a produzir um resultado melhor. E elas estão mais felizes dentro do ambiente de trabalho. Sabe, isso para mim é fantástico. Porque uma das coisas que eu disse quando eu me tornei empresária, eu disse, Senhor, usa minhas empresas como um campo missionário. Que as minhas empresas não sejam só para gerar receita, mas sejam para impactar vidas, sejam para transformar pessoas. E um dia desse eu ouvi um depoimento de uma funcionária minha, disse, Dona Luziane, a senhora é um exemplo de mãe para mim, né? A senhora é um exemplo de filha.
a senhora é um exemplo de esposa. E você ouvir isso do seu funcionário, você vê que faz a diferença na vida dele. Então, quando você passa a ser esse mordomo fiel, e o C12 te ajuda nisso, né, a incutir na sua mente que a sua empresa não é só para gerar receita, apesar que sem margem não há missão, a gente precisa... Eu até digo, lucro é pré-requisito. É pré-requisito. Não é nem assim, o negócio existe a lucro, então é pré-requisito. Não que ele exista para isso, mas ele não existe sem isso. Então... Sim, isso é exatamente. Então, sem margem não há missão. A gente precisa, até para sustentar as famílias, os colaboradores, tudo que a gente tem que arcar e pagar, que é bem muitas coisas por empresário. Porém, não é a principal coisa. A principal coisa é você desenvolver o seu ministério dentro da sua empresa. E o C12 ele vem para isso, para te auxiliar nisso. Agora, tu encontra alguma barreira quando tu vai apresentar assim, o C12 para alguém? Alguma barreira do tipo, como explicar para o empresário que ele não é o centro, que o negócio não é o centro, que ele não precisa sentar lá como CEO. Pode sair, tem uma pessoa muito melhor que você, muito mais capacitada. Tu enfrenta algum tipo de dificuldade dessa no dia a dia? A gente enfrenta. Porque, assim, muitos empresários, eles acham, por exemplo, muitos que eu já conversei, eles acham que já sabe tudo, já participaram de vários treinamentos. É mais um treinamento. Né? Tem essa coisa, eu já sei tudo, já fui para isso, já fiz lá em São Paulo, já fiz não sei o quê. Só que o C12 não é só um treinamento. O C12, na verdade, é para transformar a visão do empresário. É para fazer ele entender que a sua empresa não é sua, que a sua empresa é do Senhor e você, como empresário, Deus te deu a sua empresa e você precisa desenvolver o ministério dentro da sua empresa. Não é só para ganhar receita, mas é para, de fato, transformar e impactar a vida. E aí, quando você entende isso, você passa a desenvolver uma cultura diferente dentro do seu ambiente de trabalho. Né? Você começa a entender que as pessoas, de fato, é o que mais importa, que os seus clientes são especiais. Você vai lá, manda uma mensagem para os clientes, está ali no dia a dia do cliente. Hoje eu vejo muita gente reclamar, a gente não tem cliente. E a oferta está muito grande de vários tipos de produto. Eu, por exemplo, que sou do comércio varejista, e aí depois que começaram... Conta um pouquinho, né? Tem que escrever, porque ela tem muita coisa. Mas vai lá, o que é que tu faz fora ser chair do C12? Ser chair, né? Vou até beber. Vou até beber uma água, né? Vou até beber a água. Além de ser chair do C12, né? Que foi uma convocação, foi um chamado. E eu soube que ela nem queria. Não queria. Porque é desafiador. É desafiador, né? Mas Deus faz, né? Deus faz. E tem feito, graças a Deus. Já estou vendo até os frutos das coisas acontecendo. Primeiro em mim, nas minhas empresas. Porque eu disse, eu não quero começar o C12 sem eu estar vivendo o C12. Né? Eu não quero estar falando de algo que eu não vivo. Então, eu tenho que implantar isso primeiro nas minhas empresas, né? Então, eu estou nessa fase de implantação nas minhas empresas para depois dizer, olha, deu certo para mim, a coisa está funcionando, vem para cá que a gente vai desenvolver junto. Então, eu sou advogada, né? Sou advogada, trabalhista, empresarial, né? Hoje, como empresária, eu fui mais para o ramo do trabalhista empresarial. Sou mãe de 3, que eu acho que é para mim a função mais primordial. Sou esposa. O verdadeiro trabalho é esse, tá? É criar a gente. O resto é o mais desafiador. E é o mais desafiador. Mas também é o mais fantástico, né? Da gente. Acho que, meu Deus, os filhos da gente é tudo pra gente, né? Ele é a nossa razão de viver, o que nos inspira, o que faz a gente levantar, criar força. A gente como mulher, né? A gente, meu Deus, eu tenho que levantar, tenho que cuidar. Então, eu amo ser mãe, né? Eu curto mesmo. Por isso que eu tive logo, foi 3. Né? Lá em casa tudo é abundante. Então, eu tive logo, foi 3, não tive medo da maternidade, eu gosto dos desafios, né, da maternidade. E a maternidade me ensina todos os dias uma coisa nova. Né? E eu disse ontem, até para o meu filho mais velho, que é o primogênito, eu disse assim, o maior legado que eu posso deixar para vocês não é você ser médico, ou ser engenheiro, ou não sei o quê, é você ser um servo de Deus. Porque para mim a coisa mais linda que tem é você ver um filho adorar o Senhor. Quantos jovens estão se perdendo nas drogas, nos vícios, e você vê os seus filhos adorando o Senhor, agora mesmo no carnaval, meus filhos no acampamento, adorando ao Senhor. Para mim, eu entendi que eu cumpri a minha missão como mãe, de ensinar para eles os princípios de Deus, o Evangelho, ensinar quem Cristo é na vida deles. E aí o que eles vão ser profissionalmente, isso vem como consequência natural, mas para mim é o maior legado.
E além disso, também sou franqueada Cacau Show há 4 anos, né? E sou franqueada também em Sonho dos Pés. Né? Eu era advogada e aí eu comecei a ganhar um dinheiro na advocacia. Eu disse, em vez de eu comprar bolsa, sapato, viajar, eu vou aplicar esse dinheiro em negócios. Eu sempre disse, eu não quero ter só uma renda. Né? Eu quero ter outras aplicações, porque se um dia isso aqui, um lado estiver mais fraco, o outro vai ali e equilibra. Se não, então eu sempre fui aquela mulher multicoisas, de fazer muita coisa, ter um pouco do pensamento acelerado, eu acho que o pensamento vai lá na frente, aí eu tenho que ficar contendo isso. Amo empreender, me descobri demais. Sou uma vendedora nata. Aí eu disse, meu Deus, às vezes as pessoas perguntam, tu é o quê, minha menina? Eu sou vendedora. Você precisa de quê para resolver a sua vida? Então, assim, eu amo vender, amo comercial. Né? Eu até disse, a parte mais forte que eu sou na parte empresarial é o comercial. É a parte que eu gosto de lidar com pessoas, eu gosto de estar ali junto com o cliente, então é a parte que eu gosto de fazer. Né? E estou agora como chair do C12, também estou montando uma empresa com uma amiga de educação jurídica, né? Que é o Elite Jurídica, a gente está formalizando e vamos lançar o nosso primeiro MBA lá na Assembleia, na Escola do Legislativo, que é só para fazer o treinamento e capacitação de advogados. Olha só o currículo dessa mulher. Ela não brinca. Ela empreende. Empreende. Então, assim, é todo tempo, eu sempre vou, quando eu vou para uma viagem ou qualquer coisa, já venho de lá com a minha cabeça, eu tô com vontade de botar isso, botar aquilo, só que aí Deus vai me contém. Epa, a sua casa, a sua família, seu casamento. E aí eu dou uma contida, porque eu também entendo, Marília, que a gente precisa do período de descanso, a gente precisa ser mãe, a gente precisa estar dentro da nossa casa. A nossa casa e a nossa família é o nosso primeiro ministério. Não adianta você estar fazendo 1000 coisas lá fora e você está perdendo seus filhos, perdendo sua casa. Então, hoje, como empresária e como advogada, eu quero sim continuar empreendendo, investindo em pessoas, mas eu jamais quero negociar a minha família e os princípios que eu defendo, que são os princípios de Deus. Falando em negociação e em princípios, tu entende que existe uma seletividade para quem vai fazer parte do Fórum C12? É um fórum que é para todo mundo ou não? Tem seus escolhidos? Pergunta difícil essa. Na verdade, o C12 tem porque a gente tem alguns critérios, né? Como eu falei para vocês no início, a gente os nossos princípios junto com a nossa base curricular é a palavra de Deus. Então não tem como estar no C12 se a pessoa não é cristão, porque aí vai ter uma incongruência. Como é que ela não professa a fé cristã e vai estar no C12 e a nossa base curricular é o cristianismo, é a Bíblia, né? Então, tal que a gente não faz distinção entre protestante e católico. Por quê? Porque nós professamos a fé em Cristo. Nós acreditamos na Bíblia. Então, não há é só para evangélico, é só para católico. Não há isso. Todavia, precisa ser cristão. Um outro requisito que a gente aponta também é que precisa ter, no mínimo, 10 funcionários, né? No mínimo 10 funcionários e tem que ter um faturamento mínimo. Por quê? Porque nós temos uma mensalidade, nós temos um grupo de CEOs, então a gente precisa ter esses requisitos, porque não é para todo mundo, sabe? Não é uma coisa que é para todo mundo. Eu até disse para a Francis Carla que eu entendo hoje que é o próprio Deus que coloca na mesa as pessoas certas. Então não dá para a gente, até porque a gente não tem como cuidar de todo mundo, como aconselhar todo mundo. Então por isso a gente tem essa seletividade. Eles fizeram várias pesquisas até chegar a esse parâmetro. Eles fizeram teste para ver o que dava e o que não dava, e hoje nós chegamos nesse nível de ser não seletivo, de dizer, não pode entrar no C12, mas de ter alguns requisitos para que a gente não venha, como é que se diz, diminuir o que a gente realiza no C12. Então, por isso que tem esses requisitos. E são necessários, né? Até para nivelar quem vai estar sentado naquela mesa. Gente, eu faço parte do C12 também, eu sou uma fã, eu sou uma apaixonada. Agora que está chegando no nosso finzinho, eu posso falar aqui, porque muito o que a Luziane falou, eu já vivo, eu já conheço. Posso falar que eu tive e tenho resultados extraordinários assim nos nossos negócios e que realmente não é algo para todo mundo. É uma pessoa que não tem um mínimo de fé e entendimento mesmo, ela não consegue compreender porque coisas sobrenaturais acontecem lá naquela mesa, naquele dia, no fórum e durante todo o percurso do tempo.
Lu, para poder fechar aqui, além de fazer um convite para os nossos empreendedores conhecerem o C12, que eu quero que você faça esse convite, eu gostaria que tu fechasse com a tua frase de Impacto Power. Uma frase que tu leva para a vida. Deixa eu pensar, é difícil. Pode começar com o convite, que aí vai. Eu vou começar com o convite até essa frase chegar aqui. Eu quero dizer para vocês que falar do C12 é muito difícil. Porque é como falar de Deus. Deus, você não consegue explicar Deus, né? Então, às vezes, você também não consegue explicar o C12. Por isso que a gente sempre convida o empresário, o CEO, a viver a experiência. Porque, como a Marília disse, é sobrenatural. E as coisas espirituais, a gente só discerne no espiritual, né? Então, assim, o C12, eu convido você que se identificou com essa fala, que entendeu que isso também é para você. Como a gente falou, não é para todo mundo, é para quem entendeu. Entendeu que a sua empresa é o seu ministério, entendeu que a sua família precisa estar em primeiro lugar, entendeu que o seu casamento não pode ser negociado, entendeu que as pessoas que trabalham para você são peças fundamentais, que sem elas ninguém consegue crescer sozinho. Então é para quem entendeu isso. Para quem entendeu que não é só sobre dinheiro, não é só sobre receita, mas é sobre impactar a vida, é sobre mudar destinos, é sobre fazer da sua empresa um campo missionário, é sobre transformar, impactar também sua família, seus filhos e todos aqueles que estão à sua volta, porque quando a gente muda a nossa forma de pensar e a nossa forma de agir, naturalmente a gente reflete em todos. Eu não conheço ninguém que já fez parte do C12 que não foi impactado. Eu desconheço. Então, eu convido você que entendeu que é sobre isso, a ser parte desse movimento e começar a impactar a vida, a colocar a sua empresa no lugar certo, que é no trono do Senhor e deixar Deus entrar nos seus negócios. Porque se Deus for seu sócio, você vai ver a atmosfera e o ambiente e até a sua lucratividade, até a sua margem ser transformada. Quando a gente entende isso, qual é o propósito que nós temos aqui na Terra, a gente vê que a nossa vida tem um sentido diferente. Então, você que sentiu que isso faz sentido para você, venha conhecer o C12, venha viver essa experiência e depois a gente quer ouvir de você o que você vai dizer sobre o C12. E onde é que a galera... frase. A frase, vai lá, a frase. Esqueci até a frase. A frase. Deixa eu ver aqui. É difícil falar da frase. A frase que mais me impacta, eu vou falar de um versículo bíblico, né? Que eu levo ele para... Serve também. Serve, né? Serve também, não tem problema não. Eu não pensei na frase, mas eu vou falar um versículo bíblico. A palavra de Deus diz que sem ele, nós não podemos fazer nada. Muitas pessoas falaram para mim... inclusive, alguns treinamentos que eu fiz para empresário, não, mas tu vai falar de Deus. E eu disse uma coisa, Marília, se não for para falar de Deus, eu nem entro. Por que eu entrei no C12? Porque lá eu posso ter liberdade para professar o que eu acredito, né? Então, para mim, treinamento, capacitação, qualquer coisa aí que inventam por aí, sem Deus, para mim, não faz sentido, né? Porque eu não sei separar a Luziane profissional da Luziane espiritual, não. Eu sou uma só. Corpo, alma e espírito. Então, a frase que eu deixo para você é que sem ele, nós não podemos nada. Tudo vem dele, tudo é por ele e tudo é para ele. Então, encerro aqui. E assim a gente encerra esse episódio. Até o próximo.